Olá pessoal, tudo bom? Olha só o que eu vim mostrar para vocês hoje. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Sagrada. Ela é uma Bíblia comum, só tem o texto bíblico, mas ela é muito bonita mesmo. Ela tem um tamanho bem interessante, fácil de você carregar para os lugares, mas ela não é tão pequena não, ó. A palma da minha mão, ela não é tão pequena, mas ao mesmo tempo não é super grande. Essa Bíblia aqui, ó, ela é da Thomas Nelson Brasil, a empresa aqui, ó. Bíblia Sagrada, e sim, ela tem o texto NVI, mas é a primeira versão do texto NVI. Ó, eu tenho as três versões aqui na minha casa, eu só estou mostrando para vocês que essa daqui tem a primeira versão. Olha só, ela tem tipo um brilho aqui nessa parte, mas aqui também é glitter, mas é preso, mas dá para sentir a textura. É muito bonita essa capa, ela vem com um zíper. Eu não sabia dessa Bíblia aqui, ó. Apareceu para mim recentemente. Ela é nova, a parte da capa dela, mas o miolo dela já tem sido usado há um tempo. Aí eu vou mostrar para vocês. Ó, o zíper dela é bem bonito, tava fechadinho aqui, ó. Vou tentar fechar de novo para mostrar para vocês. Ó, aqui, ó, é só ir puxando, tá vendo a cor? Combina com a capa. Eu vou deixar aberto, depois eu fecho ela. E quando você abre, você tem que botar o zíper um pouquinho pro canto, ó. Todas as bíblias com zíper é para fazer assim, para você conseguir abrir completamente. Você tem que botar ela um pouquinho para baixo. Aí o zíper tipo some um cadinho, ele fica nesse vão que tem aqui, ó, da própria Bíblia. Ó, vou mostrar para vocês, a contracapa é muito bonita, olha só. Muito bonita. É um tom de como se fosse marrom, mas não é completamente marrom, é muito bonito mesmo. Pelo vídeo não dá pra ver como essa contracapa é bonita. É um tom muito bonito, e aqui eu já coloquei o meu nome, coloquei o dia de hoje. E essa página é uma página diferente, uma página bem escura. Ó, eu escrevi, só fez uns pinguinhos, mas porque eu usei também essa caneta aqui, ó. Ó, essa caneta aqui, caneta Bic, ela é tipo aquela caneta, o pessoal gosta de escrever em Bíblia, só que essa daqui ela não é exatamente aquela, né? Essa daqui, ó, é a que eu tenho aqui. Aí eu escrevi também aproveitando para testar, para ver se ia conseguir lidar com esse tipo de caneta. Fechei a caneta e olha, cabe uma caneta aqui se você quiser colocar, ó, e fechar o zíper tranquilamente. Eu acho que cabe até duas canetas ou três por causa da grossura dessa Bíblia, dependendo da grossura da sua caneta. Essa caneta aqui ela é bem fininha. Aí depende da caneta que você tem. Ó, a Bíblia Thomas Nelson. Tem aqui a ficha catalográfica dela. Aqui tá dizendo que ela tem a versão do ano de 2011. Só que se você reparar no texto, ela usa a primeira versão. E tem essas outras opções de capa. Mas eu nunca vi no mercado essa Bíblia aqui sendo divulgada. Ó, tem uma capa preta. Essa capa preta eu já vi. Capa marrom, também já vi essa capa marrom aqui, ela é bem antiga, da onde vem esse miolo. Capa de tecido eu não vi, eu não sei identificar qual que é, e nem essa capa de flores. Só que todas elas têm letras vermelhas, tá vendo? Aqui tá destacado, e essa daqui seria a última opção, capa de zíper. E ela não tem nenhum tipo adicional, nenhum estudo, nada adicional. Tem aqui a introdução da NVI, e aqui tá mostrando que é a Comissão de Tradução do ano de 2000. A nota sobre a fonte. Tem essa página aqui, ó, se as pessoas quiserem decorar, fica bem bonito para fazer uma decoração. E começa aqui o texto. Ó, é bem simples, mas olha só que interessante. Não tem aqueles espaços de parágrafo que tem na versão de 2011. É dividida por parágrafos, mas não tem aqueles espaços. Então já dá para perceber que esse modelo aqui é diferente, é um modelo mais antigo, que esses espaços maiores vieram depois. Não é só essa diferença, tem diferença também na forma de entregar o texto. Essa versão aqui, ela é mais formal. Ela tem uma linguagem um pouco mais formal. Eu acho mais bonita desse jeito aqui,
Inclusive, a NVI 23 veio resgatar essa forma de falar um pouco mais formal, mas ela mexeu em outras coisas também. Olha só, tem um índice de dedo, e esse índice de dedo ele é bem grande mesmo. Eu achei interessante. Aqui na lombada é da cor da própria página, não tem nenhuma tinta. Ó, e esse é um tom de amarelo meio rosado, parece até aquelas bíblias para fazer anotação. Eu achei a letra grande, achei a letra bem grande. E olha só, quase que você não vê sombra do outro lado da outra página. Olha aqui, nem assim, ó, nem quando encosta. Eu achei essa página muito boa. Tem aqui as notinhas da NVI, né, normalmente. Eu achei bem interessante. E ela é costurada, ela tem o miolo costurado. É porque esse tipo de capa aqui fica tentando fechar mesmo por causa de ser capa de zíper, que tem uma certa resistência. Aí, tipo, com o tempo ela começa ficando mais maleável. Ah, ela não vem com fitilho, tá, gente? Tem como colocar fitilho, mas ela não vem com fitilho. É bem direitinho aqui atrás, ó, da mesma cor. Que eu tenho uma bíblia de zíper que não veio com fitilho, eu coloquei fitilho. Mas é de outra marca, de outra empresa. Ó, aí essa daqui eu creio que dê para colocar, mas quando a Bíblia ela é assim, você tem que saber usar o fitilho, senão o fitilho prende aqui quando você vai fechar a Bíblia. Aí você tem que saber utilizar. E tem gente que prefere não colocar, tipo colocar algum papel para dividir ou para demarcar. E deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui o livro de Neemias, olha só como é que tá bem, né, demarcado. E sempre tem essa distância, tá vendo? O livro de Êxodo acabou aqui, começa o próximo livro em cima. Essa é uma particularidade do Thomas Nelson. Ela faz isso até nas suas bíblias simples. Eu acho isso legal, porque fica mais organizadinho. Eu acho que fica mais visualmente mais bonito. Deixa eu mostrar aqui no Novo Testamento, aqui, ó, as palavras de Jesus em vermelho. É um vermelho bem vivo, então tem gente que não gosta das palavras de Jesus em vermelho, mas eu gosto. Aqui, nem todas as minhas bíblias têm esse detalhe, mas eu gosto quando vem, eu acho interessante. Mas se não tem, eu utilizo do mesmo jeito, mas eu acho legal também ter. Ó, é um vermelho da cor aqui desse índice, tá vendo? É bem vivo esse vermelho, mas é bonito. E os versículos aqui fica mais fácil de identificar, porque tem essa diferença na cor. Tá vendo? Os versículos aqui, ó, você bate o olho e vê. Desse jeito aqui, ó, o versículo fica um pouco mais disfarçado. Aí aqui acaba que o versículo se destaca um pouco mais, por causa dessa diferença na cor. Ó, aqui é Jesus ora por si mesmo, Jesus ora pelos seus discípulos. Aí quando é uma oração, é justificado desse jeito assim, ó. Então é interessante também, dá para perceber a diferença. Inclusive, no livro de Apocalipse tem uma diferença aqui, ó, bem legal. E tem as cartas divididas desse jeito. Como são cartas, o texto fica justificado desse jeito. A diagramação muda e ainda tem as palavras de Jesus em vermelho. Fica muito parecido aqui nesse espaço aqui com a versão da ACF. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa Bíblia aqui da CF, ela tem todos os subtítulos assim para o lado, aí vem o texto. Ó, isso acontece direto. Isso é, tipo assim, já é a marca registrada dessa versão aqui, da ACF, da Trinitariana, que tem essas referências aqui. Aqui também tem as palavras de Jesus em vermelho, e é o vermelho bem parecido, ó. Falar nisso, o tamanho da letra é o mesmo. Ó, é o mesmo tamanho da letra. Só que essa Bíblia aqui ela é maior, porque ela tem as referências. E ela é de outra, vamos dizer, é de outra versão. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês no livro de Apocalipse, só pra gente ver igualzinho. Ó, aqui, tá vendo? Fica com esse subtítulo sempre pro lado, aí ganha essa cara diferenciada. Aí aqui, ó, ficou bem parecido. Ó, ficou bem parecido com o que já tinha aqui, ó. Só que é outra empresa e tal. Mas como isso daqui é uma carta, olha só como é que lembra. E o subtítulo aqui tá em preto, né? Porque o subtítulo não muda a cor. Só muda mesmo o texto. Ó,
aí ficou assim, jogada para o lado. A única diferença é que, nesse caso, aqui tá do lado de cá, puxa pro canto. Aqui não, aqui foi tudo pro mesmo lado, por causa da questão de ser uma carta. Eu achei interessante mostrar isso para vocês, eu achei que ficou bem parecido. Aí, tipo assim, a diagramação das cartas ficou muito bonito. E na versão NVI 2011, ela diminui essa distância. A justificação fica muito sutil, fica tipo assim, você quase não percebe. A que veio primeira ficou mais expressiva. Eu achei que fica melhor, fica melhor de você identificar. Eu achei interessante mostrar isso para vocês. E quando acaba aqui, ó, não tem nada, a não ser uma página, ó. Tá vendo? Tem uma página. Eu acho legal quando não finaliza direto com a página da Bíblia. Pelo menos tem uma página aqui. Dá para você decorar. Eu aproveito agora para falar para vocês. Eu vou dar uma parada de comprar Bíblias. Tem algumas Bíblias que chegam para mim, mas muitas delas eu compro. Então, eu vou dar uma parada de comprar, mesmo que eu ganhe desconto nas compras, porque eu entro em contato com muitas lojas e acabo ganhando desconto na compra das Bíblias. Mas, mesmo assim, eu vou dar uma parada porque eu já tenho muita Bíblia. E vocês podem ver aí no canal, sempre mostro Bíblias novas. E essa Bíblia aqui, ó, ela é a última que chegou para mim, chegou hoje. E eu tô gravando esse vídeo hoje. Eu esqueci que dia que é hoje. Calma aí. Dia 14 de julho de 2026. Eu tô gravando esse vídeo hoje, vou postar hoje no canal. Eu vou dar uma parada legal mesmo de comprar Bíblias. Só vou mostrar aqui alguma novidade de Bíblia se chegar para mim e eu não tiver pagado nenhum valor em relação a ela. Chegou mesmo totalmente de presente. E vou mostrar para vocês e tal, vou falar da onde que veio, mas eu não vou estar fazendo mais aquisição de novas Bíblias, porque eu tô percebendo que eu tô comprando Bíblias demais. Tô tendo muitas Bíblias e eu leio as minhas Bíblias, por incrível que pareça, são muitas. Eu leio elas, mas eu não consigo ler todas todos os dias, porque são muitas Bíblias e eu tenho muita ocupação, eu faço muitas coisas. Na minha casa, eu tenho 3 filhos, minha casa ela é um pouco grande, graças a Deus. É uma casa simples, mas ela é grande porque nós moramos num sítio, a gente mora numa área de campo, então a nossa casa ela é grande, mas ela é simples. Aí, por causa da gente morar no campo, a casa, tipo assim, por causa da poeira, essas coisas, então, muito serviço para fazer. Serviço dobrado por causa desse ambiente. Mas eu acho que todo lugar a casa acaba sujando bastante. Mas, enfim. E eu gosto muito de estudar a Bíblia, muito mesmo. Mas, mesmo assim, não tem necessidade de eu ter tantas as Bíblias. Existem muitas Bíblias no mercado que eu não adquiri ainda, muitas Bíblias de estudo, muito material bom, mas o que eu já tenho já é mais do que o suficiente. Então eu vou focar no que eu já tenho. Vou continuar fazendo vídeo para vocês porque eu gosto, porque eu compartilho com vocês os meus estudos, as coisas que eu estou aprendendo, coisas que eu observo e eu gosto de trocar com vocês, porque à medida do que eu falo, eu aprendo mais. Mas também não é só para mostrar para vocês, olha, gente, o que eu sei. É para realmente compartilhar o conhecimento. Eu acho que o conhecimento, quando ele fica parado numa pessoa só, ele não gera mudança e transformação. Ele transforma uma única pessoa, mas se o objetivo é que essa transformação contagie as outras pessoas, eu acho que isso é muito melhor, sabe? Tipo, você não pega uma lâmpada e você coloca ela dentro de um guarda-roupa e fecha a porta e deixa todo o quarto escuro. Você precisa colocar essa lâmpada no lugar que ilumine todas as pessoas, ou o máximo de pessoas possível. Então, o objetivo é vamos compartilhar aquilo que a gente tem aprendido da palavra de Deus, por isso que eu gravo esses vídeos e acabo mostrando as Bíblias, porque eu acho interessante também. Tipo assim, olha, gente, que Bíblia interessante. Se vocês estiverem procurando uma Bíblia bonita, fácil de carregar, que tem zíper e que tem a letra grande, a página boa e que não é cara. Tudo bem, só que acaba que eu tô mostrando muitas coisas. Eu tô, tipo,
quase que perdendo foco, sabe? Tô indo muito para esse lado e eu quero voltar para o objetivo principal do canal, que é falar sobre a palavra de Deus, sabe? Ler a Bíblia, explicar o texto, aprender com vocês, como eu já falei, e sim, falar sobre Bíblias de estudo, mas falar sobre as que eu já tenho, sabe? Se eu souber de alguma novidade de alguma Bíblia, mas mesmo que eu não tenha, eu vou trazer para vocês também a informação, mas eu não vou trazer o material, a não ser que chegue para mim de presente. E uma Bíblia que eu tenho lido muito ultimamente, que não tem nenhum tipo de recurso, é essa Bíblia aqui, a Bíblia Lectio. Ela não tem, inclusive, não tem nem referências, subtítulos, não tem nada. Essa daqui é uma NVI também, mas eu tenho lido muito ela por causa do... Eu tenho gostado desse estilo de livro. Mas aí, lendo assim, sem nada, sem nenhum tipo de auxílio, tá me fazendo refletir sobre muita coisa, como se, tipo assim, a gente não precisa de tanta coisa para ler a Bíblia. A gente precisa da Bíblia e precisa de estar disposto a aprender e a absorver tudo que é necessário, sabe? Tudo que a gente precisa, de fato, aprender naquele dia, ao longo dos dias, ao longo do que a gente tem aprendido, sabe? Através de observar a leitura bíblica, e eu percebo que eu preciso focar no texto, usando os recursos que eu já tenho, sim, mas eu não preciso ficar olhando novos materiais com, tipo assim, eu preciso tanto desse material, eu preciso tanto daquele. Eu já tenho material mais que o suficiente. Aí eu queria compartilhar com vocês sobre isso, como isso pode ser perigoso, sabe? Falando sobre a questão dos excessos. Muitas das vezes a gente se excede muito naquilo que a gente faz, naquilo que a gente tem, e isso pode virar um problema muito grande. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês no texto, só para vocês já irem tendo uma noção do que eu vou trazer. Aqui no livro de Gálatas, ó, capítulo 5, aqui do versículo 16 em diante, fala sobre... vou ler aqui para vocês, ó. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são... Tá vendo aqui? O perigo das obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, ira, pelejas, dissersões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tá vendo aqui? Essa palavra aqui, temperança, é a mesma coisa que domínio próprio. E tá vendo essa palavra aqui, glutonaria? Essa palavra aqui significa excessos. Fala sobre alimentação, mas fala sobre tudo que é excesso na nossa vida. Às vezes a gente foca muito nos outros termos e a gente não presta atenção que excessos é algo que pode estar nos sabotando, nos prejudicando. E aqui nas outras versões trazem como festanças ou urgias. Deixa eu ver aqui na NVI como tá. Vou ver nessa daqui, ó, que já tá aqui na minha mão. Aqui, ó, em Gálatas 5, eu vou ver só o versículo 21. Ó. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tá vendo aqui? Embriaguez e orgias. Essa palavra orgias foi colocada no lugar de glutonaria. É a mesma coisa? No sentido que traz sim, porque o objetivo aqui é ir contra os nossos excessos. Se você reparar, a glutonaria, ela se torna pecado a partir do momento que ela é um excesso. Por exemplo,
É pecado comer comida? É pecado se alimentar? Não. É importante que você se alimente para você fortalecer o seu corpo. Por diversas vezes na Bíblia, Deus manda que nós nos alimentemos. Inclusive, tem uma passagem de Elias que ele deita porque ele está em um momento muito depressivo e ele pede pela morte. Ele deita agora, não tenho certeza se eu acho que é debaixo de uma árvore. E o anjo vai até ele e fala para que ele se alimente e se recomponha. Inclusive o próprio Cristo, quando ele cura uma menina que ela tinha 12 anos, ela vinha falecido, só que Jesus fala, ela não está morta, ela está dormindo. E ele cura essa menina, ele ressuscita ela. E nesse momento, depois que ela ressuscita, ele fala, alimentem ela. Ou seja, se alimentar, comer comida não é pecado. O pecado é quando isso se torna um excesso, quando isso se torna... A gente perde o nosso domínio próprio, o nosso autocontrole. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Bondade, mansidão, domínio próprio. Tá vendo aqui? Aqui foi usada a palavra temperança e aqui foi usado domínio próprio, tá vendo? Então, o problema não é se alimentar, o problema é o excesso daquilo que você está fazendo, seja na alimentação, seja na bebedeira, no caso aqui falando sobre bebidas, tá vendo aqui? Eu não estou dizendo que beber não é pecado, estou falando que o pior cenário disso é o excesso. Mas, por exemplo, tudo que se torna excesso na nossa vida é muito perigoso, inclusive compras. Você comprar de forma compulsiva, isso se torna um problema gravíssimo se você não tiver o domínio próprio. Isso pode trazer problemas financeiros? Pode muito. E vai. Mas o pior problema, eu acho que não é nem questão do financeiro. O pior problema é quando você não consegue parar de comprar e você não vê isso como um problema. Você acha que você está no controle da situação, mas quando você já perdeu o controle faz tempo. Quando isso se torna já um problema emocional / psicológico, sabe? Eu acho que aí gera o problema, isso causa ansiedade na gente, isso é um problema muito sério. Ou excesso de tempo de tela de celular, isso também é um problema muito grave que afeta outras áreas da nossa vida, e isso gera uma dependência, um vício, que a gente fica com aquela dependência da dopamina que gera e outros efeitos que são trazidos por estímulo de ver vídeos e coisas do tipo, qualquer outra coisa que você veja na tela. E também tem outros excessos. Tudo na nossa vida que é um excesso é algo ruim, mas às vezes aquilo, sem aquele excesso, era algo bom. Tem coisas que são ruins de qualquer jeito. Por exemplo, aqui a gente vai ver, ó, coisas que são ruins. Ódio é ruim, discórdia, ciúme é ruim, ira, egoísmo, facções. Aqui estão trazidas outras palavras. Aqui traz também a palavra homicídio, que aqui nessa versão NVI não traz. Mas mesmo assim, imoralidade sexual é ruim de qualquer jeito. Porém, os excessos também são ruins. E a gente só percebe o excesso sendo ruim quando ele se torna de fato um excesso e quando ele começa a prejudicar outras áreas da nossa vida. Aí a gente percebe, eu acho que eu estou exagerando nisso aqui, eu acho que eu estou tendo esse tipo de problema. Ou chega alguém e fala pra gente, fala assim, fulano, você não acha que você está exagerando um pouco nessa área da sua vida, não? E a gente tem muita dificuldade de perceber isso, ou de admitir, ou de assumir que a gente já está perdendo o autocontrole, já está perdendo a nossa temperança. Eu acho que eu me excedi um pouco nas compras e eu estou sendo muito honesta aqui com vocês. E isso é um problema. Comprar Bíblias é algo ruim? Não, porque eu estou comprando Bíblia, porque eu estou estudando, eu estou adquirindo material para o meu conhecimento. Mas quando isso se torna um excesso, pode se tornar ruim, não pelo que eu estou comprando, e sim pelo excesso em si, entende? E sim pelo fato de eu sempre achar que tem que ter mais outra, e mais outra, e mais outra Bíblia, e mais outro material, mais outro recurso. Tipo assim, eu já tenho tantos recursos, eu preciso primeiro esgotar todos os meus recursos. Aí eu vou ver se realmente eu preciso adquirir mais algum recurso. E às vezes eu vou ver que não.
eu vou ver assim, nossa, vamos dizer, essa Bíblia de estudo que eu comprei, esses estudos aqui não acrescentaram em nada no meu entendimento, nada. Mas a Bíblia em si, o texto é bom, mas o estudo que veio nela não agregou em nada. Então, realmente, essa compra aqui não tinha sido necessária de ser feita, sabe? Vai chegar a esse ponto. Por quê? Porque eu vou começar a perceber isso. Mas eu preciso dar essa pausa sobre adquirir novos materiais, como eu estou falando com vocês. E se caso eu mostrar alguma coisa aqui, vai ser porque eu ganhei de presente. Mas eu até prefiro que dê uma parada de chegar coisas para mim, porque evita esse estímulo de sempre estar com novos e novos materiais, sabe? Eu acho que isso não é bom para mim e pode não ser bom para vocês também, porque isso eu posso estar acabando de incentivar isso em vocês. E esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E eu tenho que viver isso aqui que eu estou lendo, né? Inclusive essa parte aqui, ó. Excessos. Esses excessos estão me fazendo mal e eu preciso frear esses excessos. E a forma que eu estou encontrando é de dar esse freio legal, de não comprar mais nenhum tipo de material nesse sentido. E sempre foi assim? Não. Por muito tempo, eu só tinha uma Bíblia. Aí eu tinha uma Bíblia de ler e uma Bíblia de estudo, durante muito tempo. Só que depois começou e quando eu ver, eu já tô com uma estante cheia de Bíblias. Mas, tipo assim, foi coisa muito rápida. Foi uma coisa assim que, tipo, dos últimos 2 anos pra cá, eu tô com muita Bíblia. Muito rápido. Eu comecei essa maratona de comprar faz 3 anos, mas dos últimos 2 anos para cá ficou uma quantidade maior, mais exagerada. Aí com isso eu acumulei muitas Bíblias. Muitas delas eu dei de presente para as outras pessoas, eu dou de presente. Só que mesmo assim, mesmo que eu dei muitas Bíblias de presente, muitas ficaram comigo ainda. Mas eu percebo que isso não é a solução. Não adianta eu comprar, eu vou dar para fulano, eu vou dar para ciclano. Não. Eu preciso frear para que eu viva de fato a palavra de Deus, para que eu viva de fato o domínio próprio, a temperança, a mansidão. Tipo assim, sabe? A felicidade de estar contente e satisfeita com aquilo que eu já tenho. Mesmo que seja algo bom, eu não preciso daquilo porque eu já tenho. Essa experiência pessoal que eu estou compartilhando com vocês, eu estou aqui falando de forma bem pessoal. Inclusive, eu não estou aparecendo, porque eu tô até com vergonha de falar sobre isso, mas é uma realidade. E em nome de Jesus, eu vou vencer essa dificuldade que eu estou tendo. E vai dar certo, em nome de Jesus. E eu vou compartilhar com vocês à medida do que for acontecendo, mas sim, eu vou continuando colocando vídeos aqui no canal sobre estudos bíblicos e sobre a palavra de Deus. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós.